Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma noite, Nós louvamos ao Deus, ao nosso Senhor, por este momento tão maravilhoso que Ele nos concede de juntos nós podermos prestarmos culto de louvor e gratidão a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus derrame sobre a casa de cada um de vocês as suas mais ricas bênçãos celestiais. Relembrando os irmãos, no próximo dia 6 nós teremos a volta dos nossos cultos presenciais. Será no domingo, primeiro culto às 9 horas da manhã. O segundo culto nós teremos às 19 horas. Também nós celebraremos a ceia do Senhor. E depois continuaremos com as nossas rotinas normais, que às quartas-feiras nós teremos também os nossos cultos de orações presenciais às 19 horas e 30 minutos. Também lembrando os irmãos que temos todas as recomendações, as pessoas que estão na área de risco, que permaneçam em casa para proteger as suas vidas, acima de 60 anos, pessoas com morbidades, que problemas de diabetes, hipertensão ou problemas cardiovasculares e crianças até 6 anos de idade. Essas são as recomendações, tá bom? Deus abençoe, aguardamos vocês aqui, os que podem estar presentes, ansiosamente aqui, os demais irmãos que vão estar em casa. Nós vamos estar transmitindo os nossos cultos ao vivo para que cada um de vocês possam estar acompanhando, amém? Quero convidá-los neste momento a fecharem os vossos olhos, a curvarem as vossas frontes. Nós vamos ter uma palavra de oração, iniciando o nosso culto nesta noite. Vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesse momento. Nós pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, para que juntos nesta noite possamos prestar um culto, o qual seja aceitável diante da Tua presença. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma a equipe de louvor nas Tuas mãos, Senhor, que através dos louvores, Senhor, que serão entoados nesta noite, que o Teu nome possa ser exaltado e engrandecido e que a letra dos louvores falem aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te suplicamos. Visita cada casa, cada família nesta noite, visita cada um dos nossos irmãos, fala ao coração de cada um segundo as necessidades, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. É isso que nós te pedimos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, amados, junto com a nossa equipe de louvor, engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você aí na sua casa, junto com a sua família, com os seus familiares, teus entes queridos, que você possa louvar ao Senhor também. Vamos louvar a Deus. Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos,
em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Onde ela diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, se porém alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhas como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Até aí, vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, grandioso e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta noite. Diante da tua palavra colocamos as nossas vidas, diante da tua palavra nós te suplicamos no santo nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que possamos entendê-la, ó Pai, para que possamos guardá-las em nossos corações e mentes e que possamos colocar em prática na nossa vida, para que a nossa vida seja para o louvor e para a glória do teu santo nome. Toma a minha vida nas tuas mãos, usa como instrumento neste momento e que o Senhor, ó Pai, possa falar profundamente a vida de cada um dos meus irmãos que nos ouve nesta noite e que o Senhor seja exaltado, ó Pai, através deste culto, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor fale profundamente e que a minha vida, Senhor, seja diminuída e que o Senhor seja exaltado. É o que eu te peço, é o que nós te suplicamos como Igreja de Cristo nesta noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouco nesta noite sobre algumas instruções à igreja
de Cristo, muito importante para as nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para a igreja de Tessalônica, havia uma questão muito interessante entre os irmãos, que era a questão da volta de Cristo. Eles haviam essa questão sobre a vida deles, e muitos tinham deixado de trabalhar, porque diziam que logo Cristo ia voltar, e então eles deixaram de trabalhar. Assim também, amados, havia muitas pessoas aproveitando das ocasiões, por causa da ajuda, do trabalho social que a igreja fazia em ajudar uns aos outros. Porém, alguns dos irmãos que eram trabalhadores, fiéis a Deus, por ver este cenário de algumas pessoas se aproveitando, de algumas pessoas deixando de fazer o que deveria fazer, e aproveitando das ajudas, das ações sociais que a igreja fazia, eles estavam então desanimando. Por esse motivo, então, Paulo escreve aos irmãos, trazendo instruções para a igreja de Tessalônica, para que eles não desistissem e permanecessem na fé, na obediência a Deus. E eu quero trazer para nós também essas instruções, que é de suma importância para a igreja atual, para a igreja que está presente hoje, por este momento que nós vivemos, e entendermos que, apesar de haverem pessoas mal intencionadas e pessoas que se aproveitam de situações, é o dever da igreja, através dessas instruções, permanecer fiel ao mandamento do Senhor, ajudando um ao outro, colaborando, doando, ofertando para aqueles que são necessitados. Amados, quando nós olhamos aqui para o verso 13, Paulo instrui os tessalonicenses que esses devem continuar fazendo bem. Os cristãos que trabalhavam arduamente estavam cansados de ter que sustentar os preguiçosos e estavam prestes a interromper a ajuda aos necessitados. Então Paulo escreve: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Que eu e você possamos trazer para as nossas vidas essas instruções que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e que eu e você possamos permanecer fiéis, e que não deixemos, que não permitamos, que este cansaço físico, emocional e espiritual tome conta da nossa vida, e que deixemos de fazer o que é correto por causa da maldade do coração ou das intenções de algumas pessoas. Porque, amados, assim como era no passado, continua sendo no presente e continuará sendo no futuro. Sempre haverá pessoas infiltradas dentro da igreja com más intenções. O próprio Jesus disse que ele veio e semeou a semente boa, porém durante a noite o inimigo veio e semeou a semente má. E nasceu-se o trigo e também nasceu-se o joio. E cresceram-se juntos. Então, amados, vai continuar sendo. Mas que você, que é um cristão autêntico, que é um cristão verdadeiro, que trabalha para a causa do Senhor e que trabalha arduamente para o reino de Deus, não se desanime com o que acontece com esses aproveitadores ou com esses que aproveitam de situações para tirar proveito. Continue fazendo o que é correto. Não desanime de fazer o bem. Continue ajudando, continue ofertando, continue dizimando, continue fazendo as suas obras, trabalhando para o reino. Assim como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele também escreve à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: o trabalho no Senhor não é vão. A recompensa, amados, do seu trabalho não será pago por homens, não será pago por uma comunidade. O trabalho que você está fazendo, este trabalho árduo, esse trabalho constante, nas formas que você tem trabalhado, você receberá das mãos do Senhor quando você chegar lá no céu. Por isso, não desanime, continue trabalhando, continue fazendo, não dê ouvidos
para essas pessoas mal intencionadas e nem atente os seus olhos para essas pessoas, para que a sua fé não se desfaleça. Preguei uma vez aqui em Salmo, falando de Asaf, quando ele diz: olha, Senhor, por eu ter colocado os meus olhos sobre a vida dos ímpios, o meu coração se encheu de inveja. E muitas vezes, amados, o nosso coração não se enche de inveja, mas se enche de ira e de rancor, por ver as pessoas, preguiçosas, se aproveitando daqueles que trabalham arduamente. Mas a primeira instrução que o apóstolo Paulo traz para nós no versículo 13 é dizendo o seguinte: olha, irmão, não vos canseis de fazer o bem, permaneçam, não interrompam isso. Paulo então os encoraja a contribuírem sendo beneficentes e os lembra de que verdadeiramente necessitados ainda precisam de ajuda, e os tessalonicenses não deveriam ser negligentes para com eles. Amados, os necessitados continuam, e a igreja está aqui para ajudar os necessitados. Esta é a função da igreja, do meu trabalho, do seu trabalho, da minha doação, da sua doação, da minha e da sua oferta, da minha e da sua contribuição, para que na casa do Senhor não falte mantimento. Esta é a ordem de Deus. É por isso que nós devemos continuar sendo fiel na obra, amados. Por isso que nós precisamos continuar sendo ofertantes, por isso nós precisamos continuar sendo dizimistas, por isso nós precisamos continuar ajudando os necessitados, porque há aqueles que verdadeiramente são necessitados. E se eu e você, amados, deixarmos de contribuirmos com a obra do Senhor, se nós nos deixarmos de fazer o que é correto, de fazer o que é o bem, por causa dessas pessoas, como aqui em Tessalônica, estavam fazendo o que era errado, estavam aproveitando da situação, nós, se deixarmos de fazermos, nós estaremos prejudicando aqueles que verdadeiramente são necessitados. Então, amados, o que nós aprendemos com essa primeira instrução no versículo 13? Que nós nunca podemos deixar de fazer o bem, e que não podemos deixar de sermos vencidos, por essas situações. E Paulo usa a questão: não vos cansei, que o cansaço nunca chegue em nós em fazer o bem, que quando for para fazermos o bem, que sempre estejamos dispostos a fazer isso, porque isto, amados, é agradável a Deus. É agradável a Deus ajudar o próximo. Isso é uma instrução de Deus, do próprio Jesus, quando ele usa a parábola do bom samaritano. Fazer o bem, amados, sem olhar para quem, Esse é um ditado popular que nós temos. Então, que você, através da fé em Cristo, não se desanime, permaneça fiel ao Senhor. Ainda assim, como havia lá em Tessalônica, ainda há nos dias de hoje aqueles que se aproveitam das situações, aqueles que não são verdadeiramente necessitados, mas que eu e você não deixemos de fazer o bem, que nunca nos cansemos de fazer o bem, amados, por causa dessas situações, mas que pelo contrário, que nós, eu e você, como igreja de Cristo, como igreja verdadeira de Cristo, continuemos fazendo o que é correto, porque sempre haverá os verdadeiros necessitados. No versículo 14, amados, que diz assim: se porém alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Então, no verso 14, Paulo crê que é grande a possibilidade de que alguns vão ignorar o aviso e continuar vivendo na ociosidade. Por isso ele instrui que a igreja como um todo anotar essa pessoa e não se associar com ela. Ele diz: não vos associeis com ela, quer dizer, não se misturar, no sentido de interação social. Então Paulo está dizendo o seguinte nessa segunda instrução: olha, não se associeis com aqueles que fazem o que é errado, associem-se com aqueles que fazem o que é bom, o que é agradável a Deus. Notem quem vive de maneira errada, não se misture com ela, não se junte com ela. Essa é a instrução, amados, que Paulo traz à igreja de Tessalônica, e é essa a instrução que a palavra de Deus traz
a mim e a você. Essa é a instrução à igreja, para que eu e você não se misturemos com aqueles que vivem de uma forma errada, que praticam o que não é agradável a Deus, porque isso é recomendação do Senhor, amados. E muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que eu não devo me associar com fulano ou com Bertano? Porque a palavra de Deus diz: olha, observem essas pessoas, olhem para elas, notem, e não se associe, não se misture com elas, né? Os cristãos, amados, que fossem descaradamente desobedientes, deveriam ser disciplinados, a fim de gerar vergonha, e espera-se que o arrependimento, né, caso tivessem se recusado a obedecer a palavra de Deus. A disciplina da igreja, no entanto, deve sempre ter como alvo a renovação ao discipulado. Esta recomendação que Paulo traz, amados, não é para que nós excluamos as pessoas do nosso meio, não é isso. O que Paulo está dizendo é para não se misturar com ela, para que ela sinta o peso do pecado, para que ela se sinta envergonhada diante das situações, para que ela entenda que o que ela está fazendo não é correto. A palavra de Deus sempre nos ensina a nós exortarmos os nossos irmãos a disciplinar, mas sempre com amor, e não com o abandono, não com o desprezo. Mas essa instrução, amados, é que aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o que é correto, aqueles que obedecem à palavra de Deus, devem ser observantes, devem olhar para aqueles irmãos e ver como eles estão vivendo. E se eles estão vivendo de uma forma errônea, de uma forma que não agrada a Deus, se eles estão sendo desobedientes à palavra de Deus, então não se associe com ele, ou seja, não concorde com ele, não faça o que ele está fazendo, não apoie as suas decisões, não apoie as suas conversas, mas pelo contrário, fique longe, diga: não, olha, isso não está correto, para que ele se sinta envergonhado, para que ele olhe para a palavra de Deus e entenda que ele errou, e através disso, que ele venha ao arrependimento, para que ele volte para o Senhor, e para que ele passe a fazer o que é correto. Olha que instrução maravilhosa que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, para a igreja, amados, que nós nunca devemos nos cansar de fazer o bem, que nós não podemos olhar para as coisas erradas, para as circunstâncias que estão fora da palavra de Deus e nos desanimar e também deixarmos de fazer o que é correto. A instrução que Paulo traz à igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, não façam como estes, mas pelo contrário, não canseis de fazer o bem, permaneçam fazendo o que é correto, porque isto é agradável a Deus, porque há necessitados, há pessoas que precisam da ajuda de vocês, há pessoas que verdadeiramente necessitam do trabalho que vocês estão fazendo. Não deixem de trabalhar para o Senhor, não deixem de pregar o Evangelho, não deixem de ajudar os necessitados, não deixem de levar roupas para os que estão sem roupa, que deixem de levar alimento para os que não têm alimento. Não, pelo contrário, continue fazendo, ainda que haja aproveitadores, ainda que haja desobedientes, mas o trabalho que vocês fazem não são para eles, o trabalho que vocês fazem é para o Senhor. Continuem, porém, notem, olhem, vigiem, observem os que estão sendo desobedientes. Olhe para os que são aproveitadores, olhe para os preguiçosos. E não se misturem com eles. Não para que eles vá fazer o que é errado pelo mundo afora, não. Para que eles sintam vergonha do que eles estão fazendo. E para que essa vergonha gere neles arrependimento. Para que eles voltem para os caminhos do Senhor. Para que eles voltem para o discipulado. Para que eles voltem para os braços de Deus, e então, através da vida de vocês, os discipline, os ensine, admoestem, mas com amor, nunca abandonando, nunca jogando os nossos irmãos na sarjeta. Esta não é a recomendação da igreja, porque, amados, quando um irmão, pode incluir eu ou você, estamos vivendo em desobediência, é porque nós estamos feridos pelo pecado, estamos sendo dominados por ele, e muitas vezes é este momento que nós somos necessitados. Por isso Paulo então se inicia no versículo 13 dizendo: nunca canseis de fazer o bem, e também fazer o bem
inclui, amados, em disciplinar, admoestar, encorajar, discipular e ajudar que este irmão volte para os caminhos corretos do Senhor. Este é o trabalho da igreja. Estas são as indicações para a igreja saudável de Cristo. Isso é necessário que então eu e você tomemos como práticas nas nossas vidas. A primeira delas é que nunca deixemos de trabalhar para o Senhor, que nunca deixemos de fazer o que tem que ser feito, que nunca caiamos, na questão, estou cansado já de fazer isso, porque há muitos aproveitadores. Não, que ainda que haja, que possamos continuar dia após dia fazendo bem. Porém, quando estamos trabalhando para o Senhor, que nunca deixemos de observar ao nosso redor, observar de quem realmente é necessitado e de quem não é necessitado. E aquele que não for necessitado e que estiver se aproveitando das ocasiões, que nós possamos então, através do afastamento, ele entenda a disciplina. O afastamento que eu quero dizer, amados, não é não olhando mais no rosto dele, não falando com ele, não, é não concordando com os seus atos, dizendo para ele, olha, não vou fazer isso que você está dizendo, porque isso não é correto. Não vou tomar essas decisões, porque essas decisões não são pautáveis com a palavra de Deus, não tem na palavra de Deus. As suas decisões, as suas conversas contrariam as verdades de Deus. Por esse motivo, eu não vou caminhar em rumo que você está indo. Para que isso, ele se sinta envergonhado. E através, então, desse constrangimento, ele seja disciplinado. Que através disso, ele se arrependa. Que através disso, ele volte para os caminhos do Senhor. Para que ele volte a você, diante de você, para que você possa, então, o instruir no caminho correto. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, amados. Que quando nós vemos que um irmão erra, é para nós irmos até ele. E se ele se arrependeu, nós ganhamos ele novamente. Então que você, que eu, que nós como igreja, possamos tomar essas instruções. E no versículo 15, amados, da palavra de Deus, Paulo então, quando diz aqui, todavia não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-o como irmão, Paulo nos chama a atenção, amados, que o objetivo de instruir aqui aos Tessalonicenses, como a nós também, sobre a disciplina, já que está facilmente a se degenerar como resultado da igreja, passar a tratar o irmão disciplinado como inimigo, ele está dizendo, não faça isso, ele não é o seu inimigo, ele apenas tropeçou, e há momento então, de você tenha com ele muito amor, muita paciência, seja longânimo, cuide dele nesse momento, ele está precisando de cuidado, ele é um necessitado. E muitas vezes, amados, nós não entendemos isso. Muitas vezes isso passa desapercebido diante de nós. Nós viramos as costas para os nossos irmãos, muitas vezes, porque eles tropeçaram, eles caíram no pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha, todavia não os tenhais como inimigo. O seu irmão, tenha ele como amigo, mas o admoesta, corrija-o, discipline-o, mas nunca perca o amor. Nunca canse de fazer o bem. Então o apóstolo Paulo, amados, está instruindo a igreja, e ele faz esta afirmação, admoeste-o como irmão, embora um padrão contínuo de pecado deva ser de um trato de modo decisivo, deve-se sempre manter em mente que a pessoa que está sendo disciplinada, amados, é um irmão no Senhor, de modo que todas as demais demonstrações a ele sobre o seu pecado devem ser feitas de maneira fraternal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, ainda que ele esteja vivendo no pecado, e todo pecado deve ser disciplinado, todo pecado na igreja não deve ser apoiado, porque o pecado não agrada a Deus, mas lembre-se que ele é o teu irmão. E que a todo instante, quando você for exercer a disciplina, quando você for exercer a demoestação, trate-o com amor,
fraternal. Lembre-se que ele é o seu irmão em Cristo. E muitas vezes, amados, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que aquela pessoa que está cometendo um erro, que está cometendo um pecado, também foi alcançado pela graça. Mas que ele tropeçou, que ele errou, que ele também faz parte do rebanho de Deus. E que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu estou falando para os irmãos e coloco-me junto neste meio, porque muitas vezes, amados, nós agimos sem misericórdia, incluo eu. Mas não é essa a instrução que a palavra de Deus traz à igreja, nem a mim e a você. A instrução que a palavra de Deus nos traz é que nunca devemos concordar com o pecado. Nunca devemos ser parceiros do pecado. A palavra de Deus diz que nunca podemos concordar com o pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter misericórdias uns dos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. E isto, amados, inclui então o que Cristo fez por nós, dando a sua vida por nós quando eu e você ainda éramos pecadores não remidos. Hoje nós somos pecadores também, amados, como todos os outros. Porém, a diferença é que nós somos remidos e que buscamos uma vida de santificação, ou seja, uma vida de separação das coisas que não agradam a Deus. Mas por hora ou outra, tropeçamos. E quando tropeçamos, esperamos então encontrar na igreja um braço amigo, um braço aberto, esperando para nos dar um abraço e dizer: olha, não concordo com o que você fez, meu irmão. Não acho bonito a tua atitude, porém, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para ser, nesse momento, o seu apoio. Estou aqui para te admoestar. Estou aqui, sim, para te disciplinar. Mas, acima de tudo, eu estou aqui para te amar, porque você faz parte do rebanho de Deus. É essa instrução, a última, que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja de Tessalônica. Olha, amados irmãos, eu vos escrevo esta carta para que vocês observem essas coisas. Nunca se cansem de fazer o que é correto, não se cansem de fazer o que é o bem, não desanimes por causa disso. Porém, observem os erros para que ele não seja crescente na igreja. Observem as pessoas que estão fazendo aquilo que não é agradável a Deus, vá até elas, corrija-as, admoeste cada uma delas, porém lembre-se que elas são os seus irmãos em Cristo. Amem-as, tratem-as com amor, discipline sim, não concorde com o pecado delas, mas não joguem elas na sarjeta, não joguem elas para fora. Pelo contrário, cuidem delas, elas são ovelhas feridas, elas são os necessitados do momento. E você que está forte, você que está em pé pela graça de Cristo, cuide daqueles que estão tropeçando, que estão, com as juntas, com os tornozelos enfraquecidos, como escreve lá o escritor de Hebreus. Ame-os, cuide de cada um deles, para que o nome de Cristo seja exaltado no meio da igreja. São essas instruções, amados, que foi trazida para a igreja de Tessalônica e que deve ser trazida para os nossos dias, para que nós possamos observar essas indicações à igreja, a qual faz uma igreja, quando obedece essas indicações, uma igreja muito mais saudável. Que eu e você possamos guardar, então, na minha e na sua vida, essas indicações, que esse seja o Espírito que norteia toda a ação da igreja do Senhor, e que eu e você possamos então ser norteados por esses princípios, amados. Que nós sempre nos lembremos, todos os dias, que nós devemos nunca se cansar de fazer o bem, mas que também nunca fechemos os nossos olhos para o pecado dentro da igreja. Que sejamos observantes, que sejamos alertas, que sejamos
atalaias do Senhor para anunciar o que está acontecendo de errado, mas que sejamos atalaias também do Senhor para anunciar o amor e o perdão de Cristo Jesus. Que possamos sempre estar prontos para dizer uns aos outros quando alguém erra, mas sempre se lembrando que a disciplina tem que ser aplicada com amor. E que precisamos sempre nos lembrar que nós estamos tratando com irmãos e não com inimigos. Que isto, amado, seja o Espírito que norteia a minha e a tua vida e toda a ação da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma excelente noite debaixo da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essas instruções, amados, sejam presentes na minha e na tua vida. E que nós nunca nos esqueçamos dessas instruções, para que a minha vida e a tua vida seja uma vida saudável e para que a igreja de Cristo, a qual nós congregamos, seja uma igreja também que cresça todos os dias na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Quero encerrar esse culto com um pedido de oração que eu tenho de um amigo meu de Sorocaba, que os irmãos estejam orando pela vida dele. Ele chama Carlos Alberto Diniz. Ele está passando por um grande problema de depressão, síndrome do pânico, e ele pede que a igreja esteja orando pela vida dele. Carlos Alberto Diniz. Que os irmãos coloquem esse nome em suas orações e vocês intercedam todos os dias pela vida dele, para que Deus visite, que Deus derrame sobre a vida dele as suas mais ricas bênçãos, que ele seja liberto dessa tão terrível doença que tem alcançado milhares e milhares de pessoas, né? Que Deus possa estar trabalhando e que a gente sempre se lembre disso, que nunca cansemos, nunca deixemos de fazer o bem. E orar um pelos outros, amados, é fazer o bem. Então que você esteja intercedendo. Também que os irmãos intercedam pela volta dos nossos cultos presenciais, que Deus esteja tomando conta, esteja no controle, que Deus esteja tomando a vida da equipe de multimídia que tem trabalhado arduamente, todos os dias, correndo atrás para a preparação da transmissão desse culto ao vivo, a equipe de louvor já se mobilizando com os louvores, com os temas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que vocês nunca se cansem, amados, de trabalhar como vocês têm trabalhado, que a recompensa de vocês será lá no céu e vocês receberão das mãos do próprio Deus. Que Deus os abençoe, uma ótima noite, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Carlos Alberto, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor visite ele nesse momento com o poder do teu Santo Espírito, Pai. Derrame sobre a vida deles as suas mais ricas bênçãos. Liberta o Carlos Alberto, Senhor, dessa depressão. Cura ele para a glória e louvor do teu santo nome, para que ele possa dar testemunho da tua grandeza, do teu poder e da tua graça, Pai. Visita ele, a sua casa e a sua família, no santo nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Ó Pai, também pedimos pela reabertura, Senhor, do templo. Nós também te pedimos, Senhor, pelas programações que terão aqui no dia 6, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida da equipe de multimídia que tem trabalhado arduamente, que o Senhor os capacite a cada dia, que o Senhor os dê sabedoria e discernimento, porque eles estão trabalhando, Senhor, para o reino do Senhor, Pai. Abençoa também a equipe de louvor que tem trabalhado, que tem buscado, a equipe de programação, as outras equipes, Senhor, que vão estar trabalhando também aqui de ornamentação, creio eu, Senhor, para o dia da ceia do Senhor, do retorno, Senhor, do nosso culto presencial, e para os nossos irmãos que vão estar aqui presentes, aqueles que não vão poder estar, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor trabalhe, Senhor, no coração de cada um desta igreja, é o que nós te suplicamos, ó Pai, e que todo esse trabalho
todo esse esforço, Senhor, seja para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos despede agora debaixo da Tua graça, nos dá uma noite debaixo das Tuas potentes mãos, uma noite de descanso e um resto de semana dirigido pelas Tuas potentes mãos, é o que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, nós vamos encerrar com louvor e até domingo, se assim Deus nos permitir. Em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode